Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Na aula de hoje, na videoaula 3 de Heresiologia, nós vamos concluir o módulo 2, que tem como título Seitas e Heresias, o módulo 2 do nosso seminário Palavra de Vida. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de discorrer rapidamente o conteúdo programático que nós já vimos até agora, na primeira e na segunda videoaula. É bom que a gente faça uma breve revisão. Na videoaula 1, nós falamos sobre a etimologia, ou seja, a origem das palavras seita e heresia, os conceitos dessas palavras e falsos ensinos combatidos pelos profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento. Na videoaula 2, nós vimos sobre doutrinas heréticas no período do Novo Testamento, dando destaque para os judaizantes e para o docetismo. Vimos os motivos pelos quais devemos estudar a heresiologia e alguns falsos ensinos encontrados nas heresias. Na aula de hoje, nós veremos como identificar uma heresia, razões para o surgimento das heresias, como evangelizar um membro de uma seita, qual é a diferença entre erro e heresia. Então, aqui nós terminaremos, até aqui com esse item, nós terminaremos aqui o conteúdo programático do módulo 2, Seitas e Heresias. Mas ainda falta mais um item, conforme, eu não sei se vocês lembram que eu falei, conforme eu falei, que depois que a gente abordasse heresiologia, nós abordaríamos apologética, dando uma ênfase à apologética cristã, que vai ser o conteúdo da próxima videoaula. Aí vai ser videoaula 4 do módulo 2, concluindo esse tema. Conforme eu expliquei, a apologética é a defesa, a apologética cristã é a defesa da fé cristã. E a heresiologia é um dos recursos que nós temos para fazer essa defesa. Então, eu achei por bem a gente linkar, a gente ligar a heresiologia com a apologética. Observação. Em nossos estudos, estamos dando ênfase a seitas pseudocristãs, ou seja, igrejas, seitas que falam que são cristãs, mas são cristãs entre aspas. Por quê? Porque elas não pregam o Jesus bíblico. Falam de Jesus, mas não falam do Jesus da Bíblia. Falam de Jesus, mas não creem que Jesus é Deus, que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o Verbo que se fez carne, que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus, que voltará para buscar a sua igreja, que perdoa os pecados, que morreu na cruz para nos salvar, e somos salvos por meio do seu sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo, Jesus morreu em nosso lugar. A palavra vicário, ela vem do latim e significa substituto. E a morte expiatória, porque alguém pagou a culpa que não era dele. A culpa do nosso pecado caiu sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o Jesus bíblico, esse é o Jesus que nós devemos anunciar, o Jesus que hoje perdoa pecados e o Jesus que te oferece a salvação. Esse é o Jesus bíblico. E as heresias pseudocristãs, as igrejas pseudocristãs não anunciam esse Jesus. É interessante observar, e você pode fazer uma pesquisa sobre isso, caso tenha interesse, a maioria das religiões pseudocristãs tiveram início por volta do século XVIII e XIX, trazendo uma nova mensagem, uma nova revelação ou algo do tipo.
Lembrando o que já foi comentado em um vídeo aula anterior, Jesus disse que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Pedro disse, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essas heresias, elas vêm a partir do século XVIII, século XIX, com uma nova visão, com uma nova revelação, e teve uma visão disso, teve uma revelação daquilo, ou é um anjo, ou é uma visão, ou alguma coisa aconteceu, trouxe uma nova mensagem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não existe nova mensagem. A nova mensagem são as boas novas da salvação. Eis aí vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Não existe nova mensagem. Nova mensagem, além dessa mensagem, é uma mensagem mentirosa, é uma nova mentira que vem para enganar aqueles que não buscam o conhecimento da palavra de Deus. E esse que é o problema. Quantas novas mensagens têm surgido por aí? E as pessoas estão dando ouvido, dando crédito a doutrinas de espíritos enganadores, doutrina que fala que Jesus é anjo e a pessoa aceita aquilo passivamente, sem questionar. Quantos erros, quantas mentiras. Não existe nova mensagem. A boa nova da salvação veio 2000 anos atrás, quando Jesus manifestou e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, desenvolveu seu ministério terreno de 3 anos e meio aproximadamente, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, foi elevado ao céu, está sentado à direita de Deus e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o Jesus bíblico que nós pregamos, que nós anunciamos. Não existe nova revelação, existe nova mentira. Revelação não, nova mensagem não, novo evangelho não. O evangelho é o mesmo, o evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, escrito pelos discípulos. A doutrina do Evangelho, a sã doutrina da palavra de Deus. Não existe nova revelação. Nova revelação traz a ideia de uma nova aliança. É a última aliança entre Deus e os homens está em Jesus Cristo. A doutrina bíblica nos ensina que a nova e eterna aliança está em Jesus. No Jesus bíblico, o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, quando ele estava ensinando acerca da Santa Ceia, ele disse da ceia do Senhor, ele disse, porque o termo Santa Ceia não é bíblico, mas o termo ceia do Senhor é que é bíblico, é que é o correto. O Santa Ceia surgiu no modo da gente falar, e é santa mesmo, né? Mas surgiu no nosso modo de falar, mas não existe Santa Ceia. Existe ceia do Senhor, mas nós falamos Santa Ceia do Senhor, e glória a Deus, porque foi uma ceia separada, mas não é um termo que é bíblico. Mas Paulo disse lá na ceia do Senhor, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança, nova porque as alianças antigas caducaram. Os sacrifícios acabaram, o Jesus foi o último sacrifício, e eterna aliança, porque Jesus foi a última aliança entre Deus e o homem. Não existe nova aliança depois de Jesus, não existe nova mensagem depois de Jesus. E você vê, conforme eu li na observação, que não está na descrição do vídeo, porque não coube, foi um ajuste que eu fiz agora antes de gravar a aula, e um acréscimo que eu fiz antes de gravar a aula. A descrição já está saturada, com 5.000 caracteres mais ou menos, não dá para colocar essa observação que eu li, mas nós vemos ali o que essas seitas, essas heresias, elas foram criadas a partir do século XVIII, a partir do século XIX, é mais ou menos em torno disso que essas seitas pseudo-cristãs surgiram.
Entenda que nós não estamos aqui falando de seitas que não sejam cristãs. Estamos falando de seitas que são seitas cristãs, pseudo-cristãs, porque elas têm facilidade de enganar as pessoas que são cristãs e que não estão apercebidas, né? Pode estar faltando azeite aí na botija. Cuidado, mantenha a sua botija acesa, cheia, a sua lamparina cheia. Amém? Em nome de Jesus, cheia do Espírito Santo. Então, essa introdução eu termino agora e nós vamos no item 10. Como identificar uma heresia? Além de confrontar com os ensinos bíblicos, conforme os exemplos citados no item anterior, no item 7 da aula passada, as heresias possuem algumas características em comum. O que da aula passada? Negam a Bíblia, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, costumam ter outro livro auxiliar, outra escritura e talvez até com mais autoridade do que a Bíblia, rejeitam a divindade e a humanidade de Jesus, rejeitam a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, rejeitam a doutrina da Trindade, rejeitam a condenação eterna. Uma série de doutrinas que essas seitas heréticas rejeitam, vão de encontro com os ensinos da palavra de Deus. Mas há uma característica de uma heresia. Uma heresia é exclusivista. Por quê? Porque ela diz que é a única que é certa. É só quem está ali que está certo. Isso é característico de uma seita exclusivista. São isolacionistas, ou seja, vivem mais isoladas, sem contato. Assim fica mais fácil controlar os seus membros. Interpretam erroneamente as doutrinas bíblicas. Geralmente ensina que o homem deve buscar a sua redenção. Jesus não é apresentado como único Senhor e Salvador. Fazem um intenso trabalho de campo procurando ganhar novos adeptos. Geralmente o líder teve uma nova revelação de Deus, uma nova mensagem, e essa mensagem contradiz o ensino bíblico. São muito estudiosos em suas doutrinas. É um exemplo, precisamos estudar, irmãos. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os crentes bereanos, eles examinavam as Escrituras e nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo estava pregando para eles, e eles examinavam as Escrituras para ver se Paulo estava pregando de acordo com a Escritura. Jesus disse para os saduceus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Deus disse para Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. No Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O Salmo 119, eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Precisamos ser estudiosos para nos proteger, primeiro para a gente ter edificação espiritual. Por que devemos ler a Bíblia? Para ter edificação espiritual, para conhecer mais a Deus, porque a revelação completa de Deus está na Bíblia, e a revelação perfeita de Deus é Jesus, mas a Bíblia é a revelação de Deus para nós, a revelação completa que nos conduz à salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mostrando como é grande o nosso Deus. Então, primeiro, para a gente ter crescimento espiritual, conhecer a Deus, e também para a gente poder pregar a palavra de Deus e para a gente poder defender a fé cristã. Falam de Jesus, mas negam o Jesus que é apresentado na Bíblia. O Jesus bíblico é o verbo que se fez carne. O Jesus bíblico é o verbo que se fez carne, veio morar entre nós, morreu na cruz para nos salvar, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o nosso Salvador que perdoa os pecados, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, à destra de Deus, e um dia voltará para arrebatar a sua igreja. Muitas heresias são consideradas pseudo-cristãs, ou seja, falsas cristãs, porque apresentam
seguir o cristianismo bíblico, mas suas doutrinas não fazem assim. Observação: qualquer pessoa pode ser alcançada por uma heresia, jovens, idosos, religiosos, ricos, pobres, quem tem estudo e quem não tem. Muitos cristãos desapontados com as suas lideranças religiosas deixam as igrejas evangélicas autênticas e se envolvem com heresias. Por estarem desiludidos, buscam apoio em doutrinas enganadoras, porque eles se apresentam carinhosos, afetuosos, agradáveis, acolhedores e conseguem envolver as pessoas. Então, geralmente, um cristão às vezes abandona a igreja e vai para uma heresia porque lá ele é acolhido, porque fica decepcionado. Então, meu irmão, minha irmã, se você está decepcionado, quer seja com pastor, quer seja com quem quer que seja que tenha te decepcionado, a minha pergunta para você é essa: Jesus te decepcionou? Você vai penalizar Jesus, deixando Jesus, abandonando Jesus porque pastor falhou com você, ou algum líder, ou algum cristão, alguma cristã, um vizinho, seja lá quem seja, que fala que é cristão, que fala que é crente, pisou na bola com você. Ah, mas agora eu também não vou na igreja mais não, deixa Jesus. Isso não é justificativa. Não há justificativa para deixar Jesus. Permanece firme na presença de Deus. Já pensou se Paulo saísse? Nós vimos ali as pessoas se intitulavam Paulo, né? Se intitulavam apóstolos, e o apóstolo Paulo falava: se eles falam que eles são apóstolos, eu muito mais. Eu passei 3 dias na voragem do mar, eu fui apedrejado, eu fui açoitado, recebi quarentena de açoites -1, passei fome, passei frio, passei nudez. Eu muito mais sou apóstolo. Então, as pessoas ficavam se intitulando apóstolos para tirar a autoridade do apóstolo Paulo como apóstolo. Então, as pessoas, de um modo ou de outro, você vai ser decepcionado por alguém, você vai abandonar Jesus, vai abandonar a igreja por causa disso, vai abandonar Jesus por causa disso, que é o principal? É claro que não. Então, se você está nessa situação, reveja a sua situação para você não fazer isso. Você vai penalizar Jesus, vai sair da presença de Deus por causa do homem que te decepcionou? Não faça isso. Tenha a tua vida com Deus, tenha consciência da tua vida com Deus. Jó tinha consciência da vida dele com Deus. Jó tinha. Quando os amigos falaram: olha, tira o pecado da tua tenda, você cometeu isso, você cometeu pecado, por isso que você está desse jeito. E Jó sabia quem era o Redentor em quem ele cria. Se Jó não tivesse a certeza de quem ele era diante de Deus, Jó teria se desviado com os amiguinhos dele lá, né, que só souberam acusar. Tenha firmeza no Senhor Jesus, amém? Item 11, razões para o surgimento das heresias, a ação diabólica no mundo. Não vou ler as referências, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já está, e eu não planejei que ficasse tão longo assim. Razões para o surgimento das heresias, a ação diabólica do mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A ação diabólica contra a igreja devido ao descuido com o ensino do Evangelho. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. A referência está lá na descrição. Aqui é a parábola do joio e do trigo, né? A pessoa estava dormindo, jogou o joio no meio do trigo. Então, esse dormindo talvez seja uma percepção assim, de um sono espiritual, não está vigiando. Aí alguém vai e semeia uma semente que não é a semente da palavra de Deus, e aquela semente aquelas ideias começam a frutificar ali e a trazer problemas para a igreja, por exemplo. A ação diabólica contra a palavra de Deus. Essa parábola de joio e trigo dá uma boa mensagem, né? A ação diabólica contra a palavra de Deus. É o pássaro que vem à beira do caminho e rouba a palavra de Deus. A falsa hermenêutica, deturpando os ensinos bíblicos. A falta de conhecimento bíblico. Está escrito lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acho que é em Oséias mesmo, desculpe agora a incerteza. A falta de maturidade espiritual.
para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e o leite espiritual é o nosso alimento que vai nos dar o crescimento para que nós não sejamos meninos espirituais. Como evangelizar um membro de uma seita? O item 12. Devemos orar pela pessoa, devemos evitar o confronto, evitar fazer ataques, buscar informações sobre a seita, conhecer a respeito, buscar ajuda e orientação junto ao seu líder espiritual, pastor, missionário, não atuar sozinho. Não vá sozinho, meus irmãos, não vá sozinho. Pastor, missionária, missionário, diácono fulano de tal, estou evangelizando uma pessoa que é dessa seita, assim, assado, estou tendo contato com ela, o irmão me ajuda, me ajuda aqui a gente conversar com ela, me dá uns argumentos, vamos ler junto, mas não vá sozinho. Não vá sem ter um apoio espiritual, tanto em oração quanto também uma orientação, né, pastoral, vamos assim dizer. Mostre a ela, com o passar dos dias, as verdades do Evangelho. Diga a ela que as ameaças, caso ela deixe o grupo, são infundadas. A nossa fonte pesquisada nos deu essa dica aqui. Mostre a ela Zacarias 4,6, que diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque às vezes pode sofrer ameaças, né? Se você sair, você vai se perder, isso e aquilo. Mas só que não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. E claro, sempre buscando a sabedoria do Espírito Santo para te ajudar nesse trabalho. Item 13. Qual a diferença entre erro e heresia? Sabemos que existe muita divergência teológica em vários assuntos e, diante disto, às vezes, os cristãos possuem alguma dificuldade em separar o que é erro e o que é uma heresia. Uma maneira simples de podermos diferenciar o erro da heresia é conhecendo doutrinas principais da fé cristã, como a inspiração das Escrituras, divindade e humanidade de Jesus, divindade e personalidade do Espírito Santo, doutrina da Trindade, ressurreição de Cristo, o sacrifício redentor de Jesus na cruz e outras que nós já vimos no decorrer do módulo 1. Então, heresia é quando o ensino está contra as doutrinas bíblicas. A heresia, ela confronta a doutrina bíblica. Um erro de interpretação não é heresia. É importante entender isso. Está relacionado com as doutrinas secundárias, que nós já vimos na videoaula 8 do módulo 1. Nós citamos o pré-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. O primeiro ensina que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, o segundo ensina que vai ser no meio. Isso são interpretações diferentes. Tem a questão do dom de línguas, se o dom de línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, ou se não é. Existem essas interpretações. O homem é tricotômico, o homem é dicotômico. Tricotômico, ele é formado por corpo, alma e espírito. Dicotômico, ele é formado só por corpo e alma. E alma e espírito é a mesma coisa. São interpretações. É interessante nós entendermos o seguinte: um dos dois está errado, não é, irmão? Tricotomia ou dicotomia. Não pode os dois estar certo. Uma das duas interpretações está errada. Igual batismo por aspersão, não, tem que ser por aspersão, não, tem que ser por imersão. Então, aí um defende uma linha, o outro defende a outra linha, mas um dos dois pode estar errado aqui. O batismo ele pode ser tanto por aspersão como por imersão. Mas a pessoa achar que é só um que está certo, mas isso não significa heresia. A questão aqui, por exemplo, do batismo também. Então são esses exemplos aqui que eu queria dar. Aí o pré-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Um dos dois está certo. O dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo ou não? Um dos dois está certo. O homem é tricotômico ou dicotômico? Um dos dois está certo. É a questão do batismo, que é por aspersão ou por imersão.
Então, quer dizer, isso são interpretações bíblicas. Quem pratica o batismo por aspersão, está interpretando de uma maneira. Quem pratica o por imersão está interpretando de outra maneira. Nós vamos ver isso mais a fundo depois. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Vamos pegar aqui esse que é mais fácil. O dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Só quem é batizado com o Espírito Santo é que fala em línguas? Ou não? Ou a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas? Mas isso é interpretação, isso não é heresia. Heresia é quando confronta uma doutrina bíblica. É isso que a gente precisa ter em mente. Porque as pessoas, qualquer coisinha, a pessoa entrou em desacordo com a outra e já fala que é heresia. Peraí, está confrontando uma doutrina bíblica ou é uma interpretação diferente? Entendeu? É uma interpretação diferente ou está confrontando? Se estiver confrontando com a doutrina da Bíblia, aí é heresia. Aí você vai ter que analisar cada caso. Então, porque o que acontece? Às vezes a pessoa defende tanto uma linha que se a outra pessoa pensa diferente, fala que a outra pessoa está cometendo heresia e às vezes até questiona a salvação dela. Não tem nem certeza se você é salvo. A pessoa fala assim. A pessoa questiona a salvação. Quem pode questionar a salvação? Como é que uma pessoa pode questionar a salvação da outra? Eu já vi isso, eu vi uma questão dessa. E no caso foi até uma pessoa mesotribulacionista que questionou se o pré-tribulacionista estava salvo. Gente, não tem nada a ver. Interpretação de mesotribulacionismo ou de pré-tribulacionismo, isso é uma coisa. Isso é interpretação. Heresia é você ferir, por exemplo, a divindade de Jesus, você ferir a divindade do Espírito Santo. Isso é que é heresia. Você confrontar a divindade de Jesus, por exemplo, isso é heresia. Então entenda bem, erro de interpretação não é heresia. Heresia confronta com a doutrina bíblica. Agora, há assuntos na Bíblia que abrem margem para uma interpretação. Tá bom? Para mais de uma interpretação. Isso não se caracteriza heresia. Heresia é você confrontar as doutrinas bíblicas, aquela que nós falamos no módulo 1 e mais algumas outras que nós vamos trabalhar também. Resumo da aula: como identificar uma heresia? Razões para o surgimento das heresias, como evangelizar um membro de uma seita e qual a diferença entre erro e heresia. Essas 4 perguntinhas estão lá na descrição do vídeo. Com certeza você sabe responder essas perguntas agora, tá bom? Me desculpe o tamanho da aula, 28 minutos quase, mas eu creio que foi muito edificante e que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.